Quem escreve aqui é a Viviane Miyakawa, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ela diz assim: Padre Fábio, gostaria que o senhor tornasse um pouquinho mais claro a expressão espinho na carne que São Paulo afirmou ter. Sua bênção e obrigado pelo carinho e pela delicadeza com que o senhor entra em nosso coração. Obrigado você, Viviane, pela sua participação. Bem, essa expressão de São Paulo está numa das suas cartas, eu agora não me recordo, não tenho a citação exata aqui, mas ele fala, usa essa expressão espinho na carne dentro de um contexto muito interessante. Ele diz assim: para que o meu espírito não se enchesse, né, para que ele não se vangloriasse, para que eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Me parece que continua, né? Um anjo de Satanás, né? Que grita e que... Enfim, a expressão está diretamente ligada a um ponto fraco de Paulo. Isso é interessante a gente observar. É como se esse espinho na carne pudesse recordar, São Paulo, que ele precisa de cuidado. Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé, e toda vez que eu piso em cima daquele ferimento, aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado. Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência que nele existe uma indigência. Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu não posso tudo. Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo dentro da antropologia teológica, porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original, faz parte da condição humana, é um limite que nós temos. Eu sou fraco. É Paulo mesmo que vai dizer: eu não faço o bem que eu quero, porque nem sempre eu consigo chegar à ação que a minha cabeça sabe que é a melhor. O espinho da carne está diretamente ligado à consciência que Paulo tem de sua indigência. Eu não posso me encher de glória, eu não posso ficar arrogante, eu não posso lidar como se eu não posso lidar comigo como me interpretando como se eu já estivesse pronto. Então tudo isso está recordando Paulo de que nele existe uma necessidade de cuidado, ele precisa cuidar. E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões, né? Quando ele fala também que o dom de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, é um tesouro em vasos de barro. Veja bem, o que está no tesouro, o que está no vaso de barro é precioso demais, mas a embalagem que cerca o que é precioso demais é frágil. Então precisa ter cuidado. Não é nenhum defeito ter o vaso de barro. O tesouro não deixa de ser tesouro porque está no vaso de barro. Agora, aquele que transporta o vaso de barro precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado. Ele necessita ser cuidado para não quebrar. E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne. Basta você pensar, o que é que te faz fraco? Você sabe muito bem, a gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperto o meu sapato. Eu sei onde é que a pedra está. Então, para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato, eu vou ajeitando, eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra. Eu não tenho como retirar a pedra do sapato, mas eu vou me adaptando e convivendo com ela, de maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa. Esse espinho na carne é essa fraqueza que nós vamos aprendendo a lidar. E é por isso que a vida de santidade, minha gente, está diretamente associada ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza. Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência do que me fragiliza na minha vida, né? O que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes
de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro. É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo. E na verdade ele está motivando a comunidade, aos membros dessa comunidade a quem ele escreve, que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade. Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente, eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também. Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro, eu considerar o outro inferior a mim, eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade, o outro não vale nada, eu já alcancei. Não. Eu também tenho este espinho na carne. Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência, e eu não tenho o direito de esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade. Tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade, já se perdeu no meio do caminho. E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar que a nossa santidade é maior do que a dos outros, que nós sabemos um pouquinho mais. São aquelas pessoas arrogantes na santidade, que olha de cima para baixo. Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Da minha própria vida. Eu me lembro que no início da minha conversão, da minha verdadeira conversão, que ela aconteceu, eu morava em Brusque, eu me lembro direitinho, foi um momento em que Deus entrou na minha vida de maneira muito definitiva. E não que antes eu não tinha Deus na minha vida, mas Ele entrou de maneira muito forte, muito vibrante, né? Eu me transformei num outro ser humano, eu considero isso. Qual foi a grande mudança que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei a administrar melhor as minhas indigências. Mas no meu primeiro momento, eu me sentia muito melhor que todos os outros. Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática e comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo, que eu tinha consciência de tudo, que eu tinha clareza de tudo, e eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado com desprezo. Até que o Padre Léo, Santo Padre Léo, chegou e virou e falou assim: eu prefiro você antes da sua conversão. Eu achei estranha a palavra dele para mim, né? Como assim, né? Você está todo feliz porque eu estou vivendo um processo de mudança? Fé, mas você está desumano demais. Você não está amando mais os seus amigos. Você está um santo chato. Você está um convertido chato. Deus não quer isso de você. Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio, esqueça, você não poderá ser padre desse jeito. Sabe por quê, meu filho? Ele dizia: porque você vai encontrar o tempo todo as pessoas necessitadas de misericórdia. E só pode ser misericordioso aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia. Você está vaidoso demais com a sua santidade. E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade, quando ela invade o seu sentimento, quando você tem aquela convicção de que você está superior aos outros, que o seu processo está mais avançado, que você tem mais clareza de tudo. É difícil, é perigoso demais isso, minha gente. Aí então ele me recordou que eu tinha um espinho na carne, né? Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida. Ele sabia muito bem onde é que apertava o meu sapato, onde é que estava o meu espinho na carne. E ele apontou justamente para ele. Olha para o espinho que você tem na carne, olha para a sua indigência, olha para os seus maiores defeitos e comece a descobrir que Deus agirá a partir deles. Não fique vaidoso, porque você viveu um processo de mudança. Não. Olhe para a sua indigência e comece a interpretar o seu processo ali. E ele tinha razão, minha gente. Quando a gente se desumaniza em nome da religião, nós já nos perdemos do princípio fundamental. Conversão só é possível no momento em que nós reconhecemos a indigência que nos acompanhará ao longo do processo. E que eu serei uma pessoa melhor à medida em que eu administrar bem as minhas indigências, as minhas misérias. Eu não vou me livrar delas, mas eu vou aprender a administrá-las. E aquele que administra bem as indigências, começa a ser tolerante com aquele que não administra. E começa a indicar caminhos. Por quê? Porque ele precisou passar.
E São Paulo tinha muito essa consciência, minha gente, porque olha a vida de Paulo. Ele era um perseguidor, de perseguidor ele passa a ser pregador. Ele começa a pregar aquele que ele perseguia. Ele começa a falar dos valores daquele que ele perseguia. Então houve uma mudança radical na vida daquele ser humano. Houve uma mudança profunda na vida de Paulo. Tanto é que ele mudou de nome, né? Muda o nome, cai do cavalo, fica cego, volta a enxergar. Todas essas metáforas bíblicas para que a gente compreenda que o Saulo de antes foi transformado no Paulo de hoje. Mas que dentro deste Paulo ainda existem sementes do Saulo. Isto é, um espinho na carne. Uma fraqueza que irá acompanhar enquanto Paulo viver. Eu acho uma passagem fantástica também do Evangelho, quando Jesus olha para Pedro e fala. Pedro já tinha mudado o nome. Ele já tinha modificado o nome de Pedro. Mas aí ele olha e fala assim: Simão, tu me amas mais que os outros? Veja bem que naquele momento, Jesus não chama Simão de Pedro. Aí Pedro diz, né? Senhor, dizem que na tradução, né? A tradução que mais se aproxima do que verdadeiramente Pedro disse. Diz que Pedro disse assim: Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de... né? Ainda fala o nome do pai para recordar quem ele é. Tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu gosto bastante de ti. Não diz que ama. Na última frase vai Jesus de novo: Simão, tu me amas mais que os outros? Aí Pedro, que ele está sendo chamado de Simão, reconhece diante, como quem diz: olha, não adianta mentir, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu gosto bastante. Veja bem que naquele momento, qual é o grande objetivo de Jesus? Mostrar que o Pedro, o homem eleito, aquele que seria o chefe da sua igreja, também tinha um espinho na carne. Ele também era um Simão dentro dele. Ele trazia a velha história que precisava ser administrada. Não tinha como ele se livrar do homem velho. O homem velho está ali. Se a gente não administra, ele vem para fora, minha gente. Você pode ter vivido 20 anos de conversão. Se você não administra bem o homem velho, ele volta a tomar conta de você. É impressionante isso. Por mais que tenha sido belíssima a sua experiência com Jesus, se você não administra bem, você retoma aquela vida antiga com muita facilidade. É por isso que Jesus dizia. É por isso que Jesus alertava. Cuidado com a religião das aparências, porque o que verdadeiramente vai fazer diferença é aquilo que foi transformado no coração de vocês. E a palavra nos fala: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tudo isso para nos lembrar que nós estamos em processo. E que por termos essa consciência de que nós estamos em processo, eu tenho um espinho na carne, você tem o seu, o Christian tem o dele. E nós vamos vivendo administrando esses espinhos, essas fraquezas, essa indigência, porque sem elas nós não podemos ser humanos. Eu vivo um processo de conversão, mas eu não deixo de ser humano. As minhas misérias continuam em mim, só que eu vou dando um jeito de administrar essas misérias à medida que eu permito que Deus entre na minha vida. Eu vou me tornando consciência de quem eu sou. Eu vou me tornando consciência do quanto que eu posso ser mal. Eu vou tomando consciência do quanto que eu posso ser mal com as outras pessoas. O quanto que eu posso cometer coisas terríveis. O verdadeiro santo é aquele que está administrando bem um homem velho. É aquele que tem consciência do espinho da carne, que está na carne, mas administra bem. Não permite que o mal prevaleça. Não permite que a indigência venha prevalecer.